Durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ da Câmara, o jurista Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, falou na cara do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, lá do Paraná, que a Lava Jato instrumentalizou o judiciário a serviço de interesses eleitorais. Surgiu da indignação contra as ameaças que o ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces perversas, de um lado a judicialização da política e de outro a politização do judiciário, já demonstravam em 2014, no começo da Lava Jato. O nosso grupo denunciou o ativismo judicial do qual hoje os senhores se julgam vítimas. Foi o nosso grupo que, de forma coerente, de forma inaugural, denunciou desde o início os efeitos perversos desse ativismo judicial. A senhora não vai ver no comportamento do grupo, basta compulsar as nossas redes, nenhum tipo de contradição ou incoerência. Simplesmente porque elas não existem. Nós não defendemos excessos. A lei deve valer para Chico e para Francisco. O que nós dissemos em relação ao presidente Lula é que ele foi vítima, e aqui tem o deputado Deltan Dallagnol, e sabe bem disso, que já tive a oportunidade de debater publicamente e de dizer isso, foi vítima da instrumentalização perversa do nosso sistema de justiça a serviço de interesses políticos e eleitorais. E porque os senhores não se manifestaram aí sim, sem qualquer tipo de coerência contra esses abusos, talvez sejam vítimas de abusos que seguramente não terão paralelo, porque em caso como esse, talvez a gente demore muito tempo para assistir novamente. Deputada, os excessos, repito, para Chico e para Francisco serão repelidos. Nós defendemos a liberdade de expressão, mas como um instrumento para a manutenção da democracia e da ordem constitucional vigente. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de comportamento de deputado, de qualquer cidadão, quem quer que seja, que atente ou viole as ordens, a ordem democrática constitucional vigente e as instituições de um modo geral. Foi exatamente por isso que nós fomos à Justiça, onde o deputado, que foi muito elegante na forma como, inclusive, colocou a questão, agradeço a sua gentileza, onde nós fomos buscar, na verdade, uma resposta judicial, ele próprio buscou, e nesse caso favorável, inclusive, a ele. Mas veja, essa elegância não foi a elegância que o deputado, e eu falo isso de forma muito respeitosa, demonstrou nas redes. Nós temos várias postagens, eu tenho elas aqui, eu não preciso ler, o senhor conhece, porque foi o senhor que as veiculou, que no nosso humilde entendimento, comprometiam a ordem constitucional vigente, incitavam essa horda ávida pelos tais justiçamentos a comprometer as nossas instituições. Foi contra isso que nós nos insurgimos. O direito da senhora pensar diferente, pode apostar que a senhora defende tanto quanto eu. Um debate democrático, saudável, sempre muito bem-vindo. Mas a sua imunidade parlamentar, que seguramente é um instrumento para a defesa da sua liberdade de expressão, não pode te dar o direito de delinquir. Seguramente não é o seu caso, evidentemente. Não pode te dar o direito de comprometer direitos e garantias individuais. E foi exatamente isso que nós questionamos na Justiça. Simples assim. Se a senhora me der a honra e a alegria de ler o restante das nossas declarações, desde o início, os nossos textos, desde 2014, 2012, 2013, a senhora vai ver que a gente denuncia desde sempre a mesma coisa. Quando o ex-presidente Michel Temer, que no nosso entendimento violou a Constituição, quando aplicou um golpe para tirar uma presidenta legitimamente eleita do poder, no nosso entendimento, estou falando de forma respeitosa, os senhores... Obrigado, Rui. Deputado Rui, quando ele foi vítima de uma prisão, nós denunciamos o abuso. Nós denunciamos. Foi o nosso grupo que denunciou o abuso, e inclusive a nossa manifestação foi levada aos autos para requererem a liberdade do ex-presidente Michel Temer. Para encerrar, inclusive sobre a prisão, e tem manifestações nossas, Pedro Serrano, grande jurista, para encerrar, publicou um artigo na Folha, relativizando, inclusive, os alcances e as justificativas para a prisão do ex-ministro Anderson Torres. Ele é do Prerrogativas. A senhora podia ler esse texto, eu peço a gentileza de que me dê a honra de fazer isso, por favor. Com a palavra, senhor presidente, eu gostaria de pedir questão de ordem, direito de resposta, foi mencionado expressamente no contexto de instrumentalização do judiciário, é uma acusação leviana, a qual eu gostaria de responder. Está prevista no regimento interno, excelência. Questão de ordem, acusação leviana mencionando meu nome expressamente. Foi como opinião pessoal, deputado, e não há contradita pelo acordo que nós fizemos. Foi uma acusação de um comportamento de modo leviano, com instrumentalização do judiciário. Se ele quiser rasgar o regimento interno, pode rasgar o regimento interno, mas com todo respeito está previsto expressamente. O senhor vai tratar de modo desigual e de modo incorreto e injusto. Deputado, eu estou tratando com igualdade todos e todas que estão se manifestando aqui. Senhor presidente, está previsto o regimento expresso expressamente. Me mencionou diretamente, me fez uma acusação leviana. Eu tenho direito de resposta. Se o senhor não quiser dar, o senhor vai estar atuando de modo incorreto, ilegal, antirregimental. É um abuso que o senhor pode cometer em razão da sua posição, mas não deixa de ser um abuso. Com todo respeito a Vossa Excelência,
compulse, por favor, o regimento, artigo 192, artigo 74, inciso 7º. A juízo do presidente para contestar a acusação pessoal. Então, estou decidindo, à luz do regimento, que não cabe nesse momento Vossa Excelência contraditar. Com a palavra, o senhor pode recorrer se achar que o entendimento é incorreto. É um direito seu. No grito, né? Não vai ganhar na base do nervosismo. Deltan Dallagnol levou uma aula de direito aí que é muito questionável. Com o jurista Marco Aurélio de Carvalho. Ficou nervosinho e queria espaço para responder. O que é questionável quando um ex-procurador da República, ele precisa que alguém dê aulas sobre direito, né? Um ex-procurador conhecedor profundo das leis, porque para você ser um advogado da Pelo União, menos é o que a gente imagina, tem que se ter um conhecimento vasto em leis. Agora, envolvido em escândalos no qual outros advogados ou outro advogado o acusou de extorsão, né, junto a Sérgio Moro. Outro advogado o acusou de venda de sentenças, né, favoráveis àquele que pagasse melhor, né? Ou seja, está complicando a vida do Deltan e do Moro a respeito. Moro que está até calado, né? Esses dias não está aparecendo muito na mídia. Mas enquanto a esse caso aí lá na CCJ, sobre essas falas do jurista Marco Aurélio, que ele fala exatamente isso, de que não é abuso de poder quando a Constituição barra legalmente falando, essas falas mais ferrenhas, essas falas mais desastrosas do bolsonarismo, que se vestem, né, vestem o manto do foro parlamentar para poder cuspir qualquer palavreado horroroso ou qualquer opinião caluniosa contra qualquer pessoa, achando que o seu foro vai o proteger de sanções na lei. Mas ele diz que não, abuso de poder houve quando aconteceu o caso da Lava Jato, né? Quando desrespeitou dos direitos e garantias fundamentais que estão na Constituição Federal, artigo 5º, a gente sabe disso. E mesmo assim a Lava Jato fez questão de fazer isso sem critério nenhum, apenas por um projeto político de poder. O critério era político, né? Ou Tirar seja, Lula da jogada. Isso foi abuso de poder e foi comprovado isso.